Galera, hora de a gente dar uma olhada numa atualização em um notebook bem relevante para a galera entusiasta de computadores de alta performance e portabilidade. Este é o Alienware M16. Então, o último notebook da linha Alienware que a gente testou foi o M15R7. Essa é uma atualização que tem algumas mudanças importantes. Então, no vídeo de hoje, vamos ver o que muda na versão M16 e algumas delas são bem importantes porque estão escondidinhas aqui embaixo do capô dele. O Alienware continua como sendo um notebook com foco em performance desenvolvido aí pela Dell/Alienware. Esse é um cara voltado para quem está procurando uma performance bastante alta num dispositivo portátil. Então, inclusive, como vocês podem perceber, o foco dele não é na questão de ser do ultra fino ou ultra leve. Ele é um notebook com uma estrutura mais parruda para dar conta dos seus chips de alta performance e principalmente entregar desempenho. O objetivo principal de uma máquina como essa aqui é garantir que você, apesar de estar no notebook, você não perca performance nos seus games ou nas suas atividades profissionais, não seja algo que você sinta que ficou muito atrás de se tivesse optado por um desktop. Então, para buscar isso, a Alienware dá uma reforçada no design, especialmente na parte de arrefecimento. Então, algumas características principais do M16 é que ele tem essas entradas e saídas de ar na parte superior, então ele dedica uma parte aqui em cima para esse fluxo de ar, algo que também fica visível depois da dobradiça da tela. Nós temos aqui uma área para saídas e entradas de ar. Um ponto positivo é essa área adicional também tornou esse notebook muito completo quando o assunto é conectividade. Então, vocês veem como tem uma grande quantidade de conexões aqui na parte de trás, algumas que inclusive às vezes fazem falta para alguns profissionais, como por exemplo aqui, um leitor de cartão SD no tamanho tradicional. Tem sido cada vez mais raro ter um cartão mesmo micro SD, então com certeza você ter um SD tradicional está bem difícil de você encontrar em notebooks recentemente. Nós temos aqui também duas conexões do tipo USB tipo C com Thunderbolt, um USB do tipo A. Nas laterais, aqui uma saidinha também HDMI para quem precisa ligar na tela, com também suporte a DisplayPort. Temos mais algumas conexões nas laterais também, então, por exemplo, temos o cartão, a entrada tradicional de internet de rede com fio, mais um USB e a conexão com fone. Do design dele tem algumas coisinhas sutis, mas que são bem-vindas. A primeira delas é que o M16 se chama M16 porque ele não tem uma tela de 15 polegadas como era o M15. Ele tem uma tela de 16 polegadas. Então nós somos das 15,6 polegadas para as 16. Esse pequeno aumento na diagonal da tela tem um motivo. Essa é uma tela na proporção 16:10, ao invés da mais tradicional 16:9. Para a galera que trabalha com alguns aplicativos de design gráfico, edição de vídeo, tem algumas aplicações profissionais que faz uma diferença você ter um pouquinho mais de altura. As interfaces se adaptam melhor a uma tela um pouquinho mais quadrada, ainda é uma tela com uma proporção horizontal, mas ela ganha um pouquinho mais de altura e alguns softwares, especialmente para a galera que trabalha, pode ter aqui um benefício, pode ser que suas interfaces funcionem melhor aqui. Para a galera com foco em games, então, além do bom contraste, bons brilhos dessa tela, para quem vai gastar o seu tempo aqui também jogando, nós temos uma tela de 240 Hz com um tempo de resposta de 3 milissegundos. Então é uma tela para quem quer jogar, tem uma alta taxa de atualização, isso faz uma diferença bastante grande para a fluidez dos seus gameplays. Mas assim, algumas mexidas aqui ou ali, mas não é tão diferente de, por exemplo, o M15R7. Mas tem algumas outras coisinhas escondidas dentro dele. O ponto principal desse cara aqui é uma atualização forte no hardware, e bem forte mesmo. Nós temos aqui a troca do processador para a 13ª geração Core. Todos os M16 vêm equipados com o Core i9 3900HX. Ele é um monstro. A gente já fez vídeos aqui com notebooks equipados com esse processador e ele é realmente um processador de notebook no nível de performance de desktops. Isso não é papo de marketing, não. Quando a gente joga a performance do 13900HX em um gráfico com processadores de desktop, realmente ele fica na balada de alguns CPUs bem robustos, com muito mais arrefecimento, com toda a estrutura de um desktop. Então você vê como a gente tem muito desempenho e ele não é perdido por conta da portabilidade. Não é à toa, o Core i9 13900HX ele tem um total de 24 núcleos e 32 threads. 32 threads no notebook. Ele usa aquela arquitetura híbrida da Intel, então nós temos alguns núcleos de eficiência, alguns núcleos de performance e o resultado dessa contagem gigantesca de núcleos e threads. É uma evolução bem grande em relação a modelos Alienware anteriores que não chegavam a uma contagem tão alta de núcleos e threads. E na parte de placa de vídeo nós temos atualização para a série RTX 40. Isso tem um impacto importante também em desempenho,
com os modelos 4060 para o modelo de entrada do M16 e a 4070 para o modelo mais avançado. Então, todos eles têm Core i9, o que muda a configuração da placa de vídeo. Na parte de memórias, nós temos a configuração com 16 ou 32 e o SSD, um SSD de 1 TB. Ou seja, mesmo que você vá para a configuração mínima do M16, ele tem uma boa quantidade de SSD, uma boa quantidade de memória, mas se não for o suficiente, essa questão de armazenamento, ele também pode receber uns upgrades. Então, vamos abrir e dar uma olhada como é que é fazer modificação do M16. A abertura do M16 é feita aqui pela parte de baixo com uma chave do tipo cruzada tradicional. Você não precisa de uma chave diferente das convencionais para fazer a abertura dele. Um detalhe legal, aqui na abertura, esse parafuso aqui não está saindo, porque ele já está empurrando aqui a carcaça, tá vendo? Ele já começou a fazer aquela abertura. Isso aqui ajuda muito, porque alguns notebooks são bem difíceis de você ir lá, pegar uma chave e ficar empurrando até começar a abertura. Como o parafuso esses dois aqui, eles não saem, já começa a empurrar a estrutura, vê que ele já começou, na verdade, a abrir. Então, a partir daqui, é só continuar a abertura aqui. Ok, depois que a gente terminou, aproveitando a abertura, é só você pegar alguma coisa maleável, alguma coisa plástica e ir trazendo aqui, aproveitando que os próprios parafusos já começaram uma abertura, só ir deslizando pelas laterais que ela vai desencaixar. Ela faz esse movimento aqui para frente. Algo que é legal a quantidade de parafusos não é muito grande, então a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos, 2 deles inclusive são fixos no chassi, né? Eu não consigo perder nem se eu quiser. E eles são todos do mesmo tamanho, então alguns notebooks você tem que ter aquele cuidado de qual é o parafuso de cada região. Todos os parafusos que a gente removeu, eles têm essencialmente o mesmo tamanho, então é bem tranquilo para quem quiser abrir e mexer nele. Aqui tem uma coisa muito maneira da parte interna. Primeiro que a construção da Alienware é muito bonita por dentro. Ele é um notebook que é bonito por fora, tem os LEDs e tudo mais na parte externa, mas a gente abre ele e vê que ele é bonito na parte interna também. Então nós temos, primeiro, para dar conta de um processador exigente como é o Core i9 13900HX, nós não temos o tradicional conjunto de duas fãs, que era inclusive usado em projetos anteriores da Alienware que a gente testou. Para entregar o arrefecimento suficiente para o grau de exigência dos chips que nós temos aqui, nós temos um conjunto de 4 fãs. Então as duas maiores, mais tradicionais, que a gente está acostumado a ver. Temos mais uma adicional aqui nessa lateral, então é por isso que esse lado inclusive não tem conexões, ele é totalmente aberto para maximizar aí a passagem de ar que nós temos disponível. E nós temos um extra aqui, bem em cima da região aí, mais próximo do processador, na área ali de VRMs, parte do chipset aqui. Temos uma fã adicional encostadinha próxima aqui da região de onde está questões aí de processador e também do chip gráfico, né? Nós temos aqui os dois CPU e GPU nessa região. Temos aqui a parte de arrefecimento fazendo a passagem aqui por trás. Nós temos realmente uma estrutura bastante robusta, é por isso que esse notebook consegue dar alta carga nesses chips de alto desempenho. Para quem quer fazer upgrades, as boas notícias é que nós temos bastante coisa bem acessível. Então, começando aqui embaixo dessa proteção térmica aqui, nós temos as duas memórias. Então, se você quiser fazer um upgrade no futuro, você quer mais capacidade de memória, você pode facilmente aqui, tiramos 6 parafusos, abriu aqui, já está acessível para você chegar aqui e fazer a modificação de qual é a memória que você vai usar no seu notebook. Você pega aqui pelas duas presilhas na lateral e aqui está a memória, é só trocar. Já podemos fazer uma troca de memória. Tem até um thermal pad aqui para memórias de alta velocidade. Elas já dão um contato aqui para ajudar no arrefecimento. E o outro upgrade muito importante para a galera, principalmente quem vai lidar aí com grandes quantidades de dados ou vai instalar muitos games, é a parte do SSD. Então nós temos o primeiro aqui que está instalado, 1 TB de capacidade. Essa proteção é bem-vinda porque ela é boa para arrefecimento de calor, né? Então nós temos além do SSD ali embaixo, nós temos aqui ó, um thermal pad, uma estrutura para ajudar a dissipar no calor gerado pelo SSD, e aqui está o SSD em si. E já tem ali do lado, para quem 1 TB não for o suficiente, então ao invés de você ter que trocar esse por mais armazenamento, você pode simplesmente aproveitar que tem mais um slot por mais um SSD aqui dentro. Então, se você tem uma demanda muito alta de memória, você precisa de muito mais espaço, você vai instalar muitos jogos, você vai ter muitos dados guardados no seu notebook, 1 TB não é o suficiente, você tem 2 slots, então dá para expandir muito a memória, seja colocando um adicional aqui no slot adicional, seja no futuro trocando os 2 slots, colocando o máximo de memória que você precisar aí, o que você conseguir. Já temos boas possibilidades aqui. E as memórias RAM também você pode fazer alteração. Em geral, o resto dos componentes notebooks é muito raro
na verdade foram pouquíssimos notebooks que a gente já viu que dá a opção de trocar processador e placa de vídeo. Então isso é um ponto importante desse notebook, ele está atualizado com a 13ª geração, com Core i9 e RTX 4070, é que esses outros dois componentes você também vai levar muito tempo para querer trocar eles de qualquer forma, então eles não é possível fazer upgrade, mas você também vai passar alguns anos antes de precisar. Se memórias não forem o suficiente, os 32 GB e também o 1 TB de armazenamento, a Alienware deixou bem fácil, ver que o design facilita muito o acesso a essas áreas e você pode no futuro dar os upgrades e ir expandindo o notebook dentro das suas necessidades. Hora de fechar e hora de dar uma olhada, tanto nos nossos testes de performance como também jogar um pouquinho com ele. Antes de eu jogar, deixa eu já aproveitar e mostrar um pouquinho da parte de software. Então o Alienware, você tem acesso aqui através do Alienware Command Center, é onde você faz os ajustes, né, do seu dispositivo. Você tem as opções aqui de gerenciar, por exemplo, ele automaticamente já encontrou alguns games que eu tenho aqui pré-instalados, então ele já pode criar perfis, por exemplo, perfis de LEDs, eu estou com o padrão aqui azul, bem tradicional da Alienware e da Dell, mas você pode fazer esse perfil colorido, mexendo aqui, por exemplo, no AlienFX, e digamos que eu quero aqui que a parte de trás, ou na verdade vou mexer em todas as partes, eu posso trocar para elas ficarem com uma outra cor. Então, por exemplo, vou trocar aqui para a cor vermelha, ou posso criar efeitos de, por exemplo, espectro, que ela vai ficar se piscando. Então você faz esse ajuste através do software. Outra coisa que você pode alterar aqui é o funcionamento dele. Então, por exemplo, agora eu estou usando um modo mais neutro, está no modo silencioso, então ele não vai rotacionar tão rápido as fãs. Você pode também trocar para o modo bateria, para quando você quiser, por exemplo, aumentar a durabilidade, né, da autonomia do seu dispositivo. Bom, como a gente vai jogar, eu vou trocar aqui para um modo equilibrado, vamos dar um pouquinho mais de margem de performance e de rotação das fãs, para a gente buscar um pouquinho mais de desempenho. Então, partiu abrir um game. Enquanto está abrindo aqui o Cyberpunk, uma coisa interessante também é que o Alienware agora está trazendo um overlay próprio. Então a gente sempre instala aqui o MSC e o Riva Afterburner para criar esse overlay aqui, para trazer as informações para vocês nos vídeos, mas você também tem a possibilidade de apertar Ctrl Shift Y e ele já oferece aqui um overlay rápido de algumas informações, de aquecimento de CPU, de uso de processador, uso de GPU e o aquecimento desses componentes. Então, você pode fazer esse monitoramento através dos dois. Vê que como o Core i9 ele é um processador exigente, ele está já consumindo 100 watts aqui no carregamento do jogo, né, que sobe bastante as frequências também. Vê como ele já está, operando já próximo dos 100 graus, já está operando próximo dos 5 GHz, é porque o carregamento costuma pôr todos os núcleos e todos os threads em uma carga relativamente alta, e aí como resultado a gente tem vários games quando estão abrindo, o maior estresse de todos é a abertura do game no processador, depois o game rodando é mais leve. Para testar o Cyberpunk eu vou começar aqui primeiro dando uma olhada no preset. Coloquei o preset do Ultra e não estou usando nenhuma outra tecnologia. A gente está rodando o game na resolução já nativa da tela, que é o Quad HD, mas um Quad HD até com os pixels adicionais. Como resultado a gente tem um gameplay próximo daqui de uns 30, 35 FPS, o game roda pesado, ainda mais nessa configuração nossa de resolução bastante alta, esse é um trecho aqui também que é bem exigente. O que eu vou fazer? Nós temos aqui algumas tecnologias disponíveis com a série RTX 40 que são bem úteis nesse momento. Então nós podemos ver aqui nas configurações e eu posso usar, por exemplo, a tecnologia do DLSS, a gente pode usá-la no modo automático. Então ela vai dinamicamente reduzindo a resolução de renderização para buscar performance e usá-la no DLSS para fazer o upscaling. Então você vê que o resultado final tem uma boa definição de imagem e agora o nosso gameplay no Ultra está sendo rodado aí na faixa dos 60 quadros. Já melhorou a fluidez do gameplay e tudo mais. Mas digamos que eu queira usar outras tecnologias. Então a série 40 ela se sai bem quando o assunto é o uso do Ray Tracing. Então vamos habilitar aqui o modo Ray Tracing no Ultra. Vou continuar usando o DLSS no modo automático. E o modo Ultra do Ray Tracing é pesado. Ó. Ele tem muitos traços, olha como os reflexos são maneiros, mas ao mesmo tempo nosso gameplay de novo não está alcançando os 40 frames. 45 frames é algo na casa dos 45 ainda, é suficiente para eu jogar aqui e ter fluidez, mas ele já não é mais aquela imagem a 60. Quem estava mirando 60 frames sente um impacto negativo no seu gameplay. Aqui é que a gente pode habilitar outra tecnologia da série 40, que é o gerador de quadros. Então se a gente vem aqui, parte de gráficos, e temos aqui o DLSS, temos esse recurso aqui chamado gerador de quadros. Então clicando ele, vê que o gameplay já subiu para casa de uns 64 quadros. É maneiro ter essa possibilidade, né, de atingir os 60 frames e jogar com 60 frames com o Ray Trace habilitado. Eu provavelmente faria uma configuração intermediária. Lembra que o nosso gameplay aqui está acontecendo, está sendo renderizado na faixa dos 40, 45 FPS. O ideal é jogar já nativamente, né, sem o Frame Generator, já na casa de uns 60 frames. Você pode sentir um pouquinho de input lag nos comandos. Não está mal, estou conseguindo jogar legal, mas como é teclado e mouse, o ideal é realmente buscar aqui
colocar num preset, pode ser jogar no Ultra, por exemplo, usar o DLSS no modo automático e jogar aqui uns 80 FPS, algo que daí fica bem interessante, porque lembrando que a nossa tela é de 240 Hz. Então eu peguei aqui o caso do Cyberpunk, porque eu sei que é um jogo extremamente pesado, faz um uso muito intensivo de Ray Tracing, então a gente consegue realmente forçar esse hardware bastante nessa configuração. Mas eu realmente indicaria você jogar aqui na configuração Ultra e aproveitar o gerador de quadros para gerar uma imagem com muito mais fluidez. Aí o game fica bem lisinho, bem ágil de jogar e vai combinar muito bem com essa tela de 240 Hz. Bom, hora de dar uma olhadinha em alguns dos testes para vocês terem uma ideia em como performa tanto a parte de processador quanto a parte de placa de vídeo. Começando por alguns testes sintéticos, o Cinebench é um bom teste para a gente ver performance de processador em renderização. Então, vemos o salto gigantesco que a 13ª geração tem comparado com alguns outros modelos da 12ª, mesmo com Core i9 da 12ª e especialmente quando a gente compara com modelos equipados com o i7 13700H, como é o caso ali do Aero. Comparado com seu antecessor, o M15R7, nós vemos a diferença que foi equipar com um Core i7 versus um Core i9. Nós temos um ganho aí de 50% de performance, vai dar uma diferença bem grande quando você precisar de performance multithread. 3D Mark, os ganhos são um pouco mais modestos, mas ainda bem perceptíveis. Nós temos aí mesmo a geração anterior trazendo o modelo 70 Ti, no caso, né, RTX 3070 Ti, nós temos um ganho de 20% indo para o modelo equipado com a RTX 4070. O teste do 3D Mark vai depender principalmente da performance de placa de vídeo, mas o processador também é relevante aqui. 3D Mark agora no modo Time Spy, mirando em uma API mais nova, nós temos novamente uma consistência de um ganho de um 20%. Mesmo a gente tendo essa redução, né, em teoria na nomenclatura, de você ter uma 70 Ti no M15R7 e ter a 4070 no M16, por ser da nova geração, essa placa está entregando aí um ganho na casa aí superior aos 20% de ganho de performance. Cyberpunk a gente usou aqui para fazer uma comparação não apenas do ganho de performance em relação a produtos de geração anterior ou usando outros chips gráficos, mas principalmente para a gente dar uma olhada no salto de performance que nós temos com o gerador de quadros. Então aqui nós temos a 4070 já entregando o melhor nível de performance nesse teste, que está usando uma configuração bastante pesada, está rodando no modo traçamento de raios Ultra, o benchmark rodou próximo da casa dos 60 frames, mas quando a gente usa a tecnologia DLSS 3 e habilita o gerador de quadros, a gente vê um salto bem relevante, já trazendo o benchmark para casa dos 90 quadros por segundo. E agora, só para dar uma olhada na nossa teoria de que o Core i9 13900HX é o nível de performance de um processador de desktop, nós colocamos aí os nossos testes dos computadores de mesa versus notebooks. Não é sempre que a gente faz isso, mas tem performance aqui para fazer essa comparação. O Core i9 13900HX ele se situa dentro do lineup, comparado com o lineup Ryzen, ele entrega uma performance superior ao Ryzen 7 7700X e quase busca o Ryzen 9 7900X. A gente está falando de um processador bem robusto de desktop. E versus o mundo Intel Core, nós temos uma performance com ele superior ao do Core i5 14600K e também seria superior ao 13600K, são dois processadores bem parecidos. Só não alcança aí a partir do Core i7 13700K, que aí você passa a ter mais performance no desktop. Mas veja que ele está se inserindo entre o produto mais potente da linha Core i5 e se aproximando do produto Core i7. Realmente é um processador com um nível de performance comparável com um desktop. Bom, galera, essas são algumas das nossas impressões com o Alienware M16. É realmente um notebook para quem está focando em performance. Ele é um notebook parrudo, então ele é uma boa pedida para você que quer portabilidade, quer ser capaz de carregar o seu notebook, pôr na mochila, levar para lá e para cá, mas ao mesmo tempo você não quer abrir mão de desempenho. Então você não vai mirar num notebook um pouco mais fino, mais leve, alguma coisa aí que seja mais voltada a ter um porte menor. Você vai buscar performance e está disposto a pegar um notebook um pouco mais robusto para ter certeza que não vai perder desempenho. Ele é um notebook que na parte tanto de gráficos quanto de processador rivaliza com muito PC de mesa, então você não tem erro, não vai faltar desempenho. É uma das coisas mais potentes que você consegue quando falamos em computação portátil. Galera, para mais testes com notebooks, é só ficar de olho quando a gente pega uma máquina dessas, uma bazuca dessas aqui e põe para rodar nossa bateria de benchmarks para ver quem tem a barra maior. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!